buenas tardes! Está no ar o 3x4 em sua temporada de eleições, cobertura das eleições 2026. 3x4 é sempre importante lembrar, podcast política do Brasil de Fato. Por aqui nós acompanhamos a agenda política, o noticiário político do Brasil e repercutimos com a nossa bancada, com os nossos convidados mais do que especiais. Estamos no ar pelo formato videocast, então você pode nos assistir, você pode nos escutar nas redes sociais do Brasil de Fato, no canal do YouTube do Brasil de Fato nós estamos ao vivo, também pela Rádio Brasil de Fato 98.9. E é importante dizer, este programa estará disponível após terminarmos aqui no estúdio, nos principais tocadores, como por exemplo o Spotify. Você pode enviar um comentário, uma pergunta, um elogio, uma crítica, fique à vontade, leremos no ar. Hoje aqui temos uma dupla muito especial, compondo a mesa aqui comigo, já está no estúdio conosco, José Genuíno, ex-presidente do PT, ex-deputado congressista. Qual destes cargos lhe orgulha mais, José Genuíno? Ambos. Ambos. E aí eu já lhe deixo uma pergunta. Em São Paulo, José Genuíno, você se sente seguro nas ruas? Você se sente seguro circulando? Você que é um homem que anda o estado inteiro, se sente seguro por aqui? Não. Ando na rua, no centro da cidade, segurando a bolsa com muito cuidado. Tá certo. Não uso o celular andando nas ruas do centro de São Paulo, nem na Paulista. E você tá sempre com medo de, ao chegar em casa, eu dou meia volta no quarteirão para ver se não há risco de assalto. Uma vez eu tentaram me assaltar na minha casa. São Paulo vive o drama da insegurança pública como consequência da política de segurança pública desse direitista fascista Tarcísio de Freitas. E é disso que falaremos hoje. Nosso outro convidado, o historiador Valério Arcari, já está próximo aqui. Daqui a pouco ele já entra, se posiciona direitinho e já conversa conosco. Faremos as devidas apresentações e saudações aqui. Então, como já adiantou nosso ilustre José Genuíno, o programa de hoje é segurança pública com especial foco no estado de São Paulo, na gestão feita até aqui pelo governador Tarcísio de Freitas, que assumiu o estado no dia 1º de janeiro de 2023. O que temos visto é uma assombrosa letalidade policial nos últimos anos. Vejam vocês que em 2025, mais de 800 pessoas foram assassinadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob comando de Tarcísio de Freitas. Esse dado, veja, é de apenas um ano, não é do mandato do Tarcísio de Freitas. Apenas em 2025, 800 paulistas foram assassinados pela Polícia Militar de São Paulo. São execuções sumárias, alguns casos sobre os quais nós vamos conversar aqui. O Estado repete o mesmo ciclo que foi estabelecido em outros períodos em que a violência se tornou um mote, em que a violência se tornou método para a Polícia de São Paulo, para a Polícia Militar de São Paulo. E relembraremos aqui, estamos na semana dos 20 anos dos crimes de maio de 2006, um triste episódio, dos mais tristes episódios da história contemporânea do estado de São Paulo, quando mais de 500 pessoas foram assassinadas pelas ruas do estado e preferencialmente nas periferias do litoral, nas periferias da Grande São Paulo, da capital e do interior. Dentro dos presídios, mais de 12 mil cargos foram extintos dentro do sistema penitenciário pela gestão de Tarcísio de Freitas. Uma pessoa, um preso, que é uma pessoa, embora haja uma tentativa de desumanizar a população carcerária, mas um preso morre a cada 19 horas no estado de São Paulo. É um número brutal e triste. Esse projeto de extermínio tem nome, tem sobrenome, tem cargo. Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, e vejam vocês como essa política do extermínio, essa política da violência, essa política do combate da letalidade ganha ecos em São Paulo. Para além de Guilherme Derrite, deputado federal, que ocupou até o final do ano passado a cadeira de secretário de Segurança Pública e que este ano é pré-candidato ao Senado. Em 2028 teremos ainda o coronel Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, disputando
a prefeitura da maior capital do país, ou seja, é São Paulo, importando para o resto do país um modelo de gestão baseada na violência. Então, começar já conversando contigo aqui, Genuíno, esses dados que eu trouxe são aterradores. E aí nós estamos às portas do fim do mandato de Tarcísio de Freitas. Queria uma análise tua na área da segurança pública. É importante lembrar para quem nos assiste, para quem está nos acompanhando, que José Genuíno tem larga experiência no debate sobre segurança pública, além de assessor especial do Ministério da Defesa durante o primeiro ou segundo mandato do presidente Lula. Segundo Lula e o primeiro Dilma. Perfeito. José Genuíno disputou também o cargo de governador de São Paulo e, para tanto, desenvolveu um projeto, um plano para a segurança pública no estado de São Paulo. José Genuíno também é um dos organizadores e talvez o principal incentivador do Sistema Único de Segurança Pública no Brasil, que tinha o projeto de integrar as polícias dos estados e formar uma unidade na gestão da segurança pública aqui no Brasil. Portanto, com toda essa carga, Genuíno, o que te parece esse mandato do Tarcísio de Freitas à frente da segurança pública em São Paulo? A gestão Tarcísio de Freitas é um fracasso. Eu acrescentaria número de feminicídios, milhares e milhares de celulares roubados, o medo que as pessoas vivem ao circular nas ruas de São Paulo e a sensação que essas operações, como a da Baixada Santista e outras que realizaram pela gestão Tarcísio, não deram resultado. Porque primeiro, segurança é inteligência, é força, é prevenção e não guerra. Segundo, segurança não tem nada a ver com a militarização da segurança pública. Terceiro, segurança pública é ocupar os territórios ocupados pelo crime organizado. Segurança pública é atingir o andar de cima da segurança pública, é lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e de armas. E segurança pública é uma política de Estado de natureza civil, até porque há uma diferença entre força e violência. A violência é uma prerrogativa no Estado burguês das Forças Armadas. Segurança é uma política pública do Estado para garantir o direito das pessoas, o direito à cidadania, o direito à vida e as liberdades e os direitos públicos. Portanto, isso está sendo negado em São Paulo. E as atrocidades da Polícia Militar de São Paulo. Sempre. 2 fatos. Domingo de madrugada. Certo. A Polícia Militar, pela primeira vez, entrou na reitoria da USP com cacetete e bomba de gás, reprime os estudantes que estavam realizando uma ocupação. Ontem, na Praça da República, em frente à Unesp, a sede da Unesp, 2 provocadores bolsonaristas levam a polícia para lá e a polícia aproveita os provocadores e ataca os estudantes. Portanto, a São Paulo tem uma das polícias mais violentas do Brasil. É tão violenta que, se você compara com a eficácia do número de homicídio, de assalto, de celular, de feminicídio, de mortes, não tem nada que mostre uma relação. Então, o aumento da violência é para atingir a população da periferia, a população pobre, a população jovem, que o sistema não dá uma oportunidade de vida decente e essas pessoas são capturadas ou pela milícia, ou pelo crime organizado, ou pelo tráfico. Portanto, tem que haver uma reforma profunda. Eu acho que essa reforma profunda tem que envolver principalmente o governo federal, que hoje deu um primeiro passo. Porque as polícias estaduais, principalmente a Polícia Militar, tutelam os governadores, inclusive os nossos. Porque a força da Polícia Militar é tão grande que elas constrangem os governadores a aceitar uma política de segurança da morte, da violência e do uso indiscriminado de separar a segurança para os bairros ricos dos bairros pobres. Aliás, o vice-prefeito falou isso claramente, que o tratamento que se dá nos jardins é diferente do tratamento que se dá para as comunidades da periferia. Portanto, eu acho que há um fracasso. Esse fracasso envolve, no meu modo de entender, a questão de investir na inteligência, investir nos órgãos de fiscalização e controle, investir na
asfixiar o financiamento do crime organizado e tráfico de droga, e você garantir a autoridade do Estado exercendo aquilo que a gente chama autoridade vertical com autoridade transversal. Políticas públicas de cultura, de lazer, de esporte, de saúde, de educação, nas áreas vulneráveis, que tem uma população que fica à mercê ou fica submetida ao comando do crime, do PCC, etc. Então, eu acho que há um fracasso. E esse balanço vai ser muito importante a ser feito, porque esse tema, ele hoje é uma das principais preocupações da população brasileira. Eu tinha, desde o início do Lula 3, defendido que o Lula criasse o Ministério da Segurança Pública. Hoje ele anuncia, mas ele toma algumas medidas importantes. E ele coloca como condição a aprovação da PEC da Segurança Pública para viabilizar o que se chama Sistema Único de Segurança Pública. Esse Sistema Único de Segurança Pública foi criado, mas não foi viabilizado, porque pressupõe uma parceria, União, Estados e municípios. Pressupõe uma parceria nas operações, pressupõe uma parceria nos presídios, pressupõe uma parceria sobre a lavagem de dinheiro, pressupõe uma parceria para garantir uma ação dissuasória com foco nas áreas críticas, aonde o PCC ou o Comando Vermelho disputa o comando dessas áreas. A operação da Baixada Santista é o exemplo claro do fracasso dessa política de extermínio. Tarcísio exerce uma política de extermínio. A política de extermínio transforma a população em refém. Ora da polícia, ora dos bandidos. E não resolve o problema da segurança. E leva a população ao desespero e pede mais segurança. Ela transfere para ela própria a solução do problema da segurança pública e não resolve. Portanto, há um fracasso. E esse tema nós vamos colocar certamente como uma das grandes prioridades da disputa política de 2026. É isso, foi dada a largada então para o nosso programa. Todos esses temas que o Genuíno foi puxando os fios aqui, nós vamos tratar durante o episódio de hoje. E veja, Genuíno, para mim, há uma gênese, uma célula inicial nesse projeto do Tarcísio de Freitas, que é, em 2023, me recordo, fizemos uma análise aqui no Brasil de Fato, quando o Tarcísio de Freitas anunciou o comando da Secretaria de Segurança Pública e o comando das forças policiais. E, tradicionalmente, em São Paulo, o comando da Segurança Pública, ele é exercido por operadores do direito. Claro. Nós já tínhamos promotores, mas sem advogados de carreira, juízes, Claro. mas operadores do direito, né, civis. Fez Tarcísio de Freitas uma inédita escolha de colocar coronel da PM. De colocar Derrite. à frente da Secretaria de Segurança Pública um coronel da rota, o que eu acho que é mais grave do que um coronel da PM, porque existe um histórico de condenações e críticas às rondas ostensivas Tobias Aguiar, que é considerado um grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo, e Guilherme Derrite, que comandou essa tropa de elite, foi o escolhido por Tarcísio de Freitas. E veja, Guilherme Derrite é um policial com uma ficha extensa de letalidade. E ele dizia em suas entrevistas que policial que não tinha em seu currículo letalidade era um policial menos respeitado por ele, José Genuíno. Então, quando você entrega o comando da Secretaria de Segurança Pública, das forças policiais, a esse hoje deputado federal, Guilherme Derrite, você está dando um recado para a tropa, você está dando um recado para a corporação. E eu me recordo que fizemos uma análise na época, escutando a deputada estadual Paula Nunes, e hoje eu tive uma conversa com ela, que vou colocar aqui novamente esse papo, justamente para que ela fizesse um balanço dessa, o que foi essa crítica que fizemos lá em 2023 e hoje, onde está localizada a crítica da Paula Nunes sobre a gestão Guilherme Derrite à frente da segurança pública. Olá, estou aqui com a deputada estadual Paula Nunes, do PSOL de São Paulo, a quem eu agradeço a participação aqui no 3x4 nessa temporada de eleições. Paula, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Igor. É sempre um prazer estar aqui com vocês no Brasil de Fato, especialmente no 3x4. Obrigada pelo convite.
Legal. Paula, o nosso assunto hoje é segurança pública em São Paulo. É um assunto, é um tema que o teu mandato acompanha desde que o Tarcísio assumiu em 1º de janeiro de 2023. A princípio, o Tarcísio tomou uma decisão de colocar no comando da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo policiais. O natural é que operadores do direito comandem a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo. Eu lembro que na época conversei contigo e você já fazia um alerta sobre os riscos que havia deixar o comando da segurança pública na mão de um policial militar, e você ainda fez a ressalva na época sobre o histórico do Guilherme Derrite na rota, o que isso poderia significar para as forças policiais em São Paulo. Os seus receios se confirmaram? O que você achou da postura do Derrite? O que se refletiu do comando do Derrite nas forças policiais de São Paulo? Bom, sem dúvida, Igor. Na verdade, São Paulo virou uma Gotham City, só que sem o Batman, né? Hoje, a situação da segurança pública no estado de São Paulo é gravíssima. O governador se vangloria de ter reduzido alguns índices de criminalidade, e eu pergunto a que custo e que índices são esses. Por exemplo, houve um aumento do índice de letalidade policial. As pessoas assassinadas pela polícia militar, e não foram só assassinadas pela polícia militar, existe um recrudescimento da forma como essa violência existe. Um exemplo desse é a execução do Rian, o assassinato de um menino de 4 anos, que inclusive teve seu caso arquivado por suposta legítima defesa. E eu pergunto, que legítima defesa existe no assassinato de um menino de 4 anos em uma operação policial? Isso para dar um exemplo. Houve o caso do Gritzbau, delator da polícia que foi assassinado saindo do aeroporto de Guarulhos, um caso até hoje sem solução. Existem inúmeros casos muito brutais de violência policial explodindo no estado de São Paulo. Mas não é só isso, Igor. A verdade é que a polícia militar do estado de São Paulo está muito desacreditada, porque se tornou uma polícia altamente letal, mas também não é verdade que ter um secretário de segurança pública policial, até pouco tempo atrás, o Derrite saiu do cargo para votar o projeto de lei supostamente antifacção, e agora porque é pré-candidato ao Senado aqui no estado de São Paulo, mas não é verdade que as condições da polícia militar melhoraram no estado de São Paulo. Os policiais militares têm atualmente os seus índices de morte explodindo por conta de suicídios. A questão de saúde mental dentro da polícia militar é gravíssima, porque o Derrite apostava na guerra e não na proteção da polícia. Era na guerra, a torcida dele era pela guerra. E o resultado disso é que os nossos policiais, os policiais militares do estado de São Paulo, estão morrendo por questões de saúde mental. E a polícia, o comando da polícia, nada faz com relação a isso. Então morre-se mais por questões de saúde mental do que em confronto por um lado, por outro, índice de letalidade policial aumentando. E quero chamar a atenção, Igor, porque não poderia deixar de fazê-lo, para um outro índice que tem aumentado e explodido no nosso estado, que é o de violência contra as mulheres. O número de feminicídio explode, é outro índice criminal que o governo do estado não conseguiu reduzir, pelo contrário, fica batendo recorde a cada mês, a cada trimestre, seja o índice de violência doméstica, seja de feminicídio e de estupro. Então, as mulheres vivem numa sensação permanente de insegurança pública no estado de São Paulo, não existe nenhuma preocupação com relação a isso por parte do nosso governo. Legal. De volta. E agora, sim, já falamos que estaria aqui conosco, Valério Arcari, historiador, uma satisfação enorme, vindo de Portugal, depois de ter vivido as festas em respeito à Revolução dos Cravos. Como está, Arcari? Muito bem-vindo, viu? Obrigado, Igor. Foi bom. Foi bonita a festa para o 25 de abril, de novo, 3º ano seguido, batendo todos os recordes e sendo a demonstração de que se acumularam reservas diante da pressão da extrema-direita que avança também em Portugal. Tá certo. Arcari, discutimos aqui justamente alguns dados de segurança pública, e aí o Genuíno nos provocou a falar também de importantes números, como o número de feminicídios em São Paulo. Então, veja, nós temos um governador apostando no recrudescimento da violência, colocando no comando da Secretaria de Segurança Pública o ex-comandante da Rota, um grupo de elite conhecido e reconhecido em São Paulo por sua violência nas periferias. Em São Paulo,
nós tivemos no estado de São Paulo 270 casos de feminicídio, um aumento de 7% em relação a 2024. Isso significa, fiz uma conta rapidíssima aqui, que uma mulher morre a cada 33 horas no estado apenas pelo fato de ser mulher. A violência policial, o recrudescimento da violência policial, não significa, portanto, que os índices de segurança pública vão cair? Não, não vai trazer nenhuma paz social uma polícia que recebe licença para matar. Veja, o Esquadrão da Morte surge no Brasil nos anos 70, no auge da ditadura. E desde então, a solução militar para o combate ao crime organizado, desorganizado, ela fracassou. Não há solução estritamente militar. Evidentemente, o que está na raiz da insegurança pública é o fato de que o capitalismo periférico brasileiro fracassou. Há uma ordem econômica e social que reproduz ininterruptamente a produção de desigualdade e a devastação da pobreza. E isso, evidentemente, favorece que surjam organizações criminosas. Já temos no Brasil 2 das 10 mais poderosas do mundo. E veja, a violência policial, ela é a estratégia do governo Tarcísio, e o Derrite era o seu braço armado, mas eu quero chamar a atenção para aqueles que acompanham o 3x4 para o fato de que, neste fim de semana, a polícia invadiu, por ordem do governador Tarcísio e sem autorização da reitoria da USP, a Universidade de São Paulo. Isto é muito grave. Aqueles que nos acompanham, eu quero oferecer uma perspectiva histórica. Desde a Idade Média, foi estabelecido um direito civil de que o espaço universitário era inviolável. Os reis, os príncipes, os duques, os condes não podiam invadir as universidades. Era um espaço inviolável, junto com as igrejas. Neste fim de semana, durante a madrugada, o Tarcísio deu ordem, repito, sem autorização da reitoria, de invasão da universidade. Prendeu, arrebentou, fez corredor polonês, jogou gás de pimenta, gás lacrimogênio e levou a garotada toda para a delegacia de polícia. E isto com a cumplicidade da extrema-direita, que na segunda-feira, bandos fascistas invadiram o Unesp em Araraquara e aqui em São Paulo ontem mesmo, um vereador da capital foi provocar os estudantes na Praça da República. Não foi apenas um, viu, Arcário? Foram 3. Rubinho Nunes, do União Brasil, Adriles Jorge, do PL, Douglas Garcia, do PL. 3 vereadores. 3 vereadores foram provocar os estudantes e os trabalhadores da USP numa manifestação pacífica e absolutamente democrática na Praça da República, na frente da Secretaria de Educação. Exatamente. Que estava simplesmente fazendo um protesto pelo abuso de autoridade, de poder e de violência, que é, vou repetir, a invasão da universidade. Ou seja, Tarcísio é mesmo uma liderança da extrema-direita. E quem pensa que tem uma focinheira na boca do governo do estado de São Paulo está enganado. Os pitbulls estão à solta e sobre a ordem do governador Tarcísio. E que se saiba, a Universidade de São Paulo não vai esquecer a sua comunidade, os professores, os cientistas, a elite da inteligência, da cultura e da arte brasileira não vai perdoar Tarcísio de Freitas pela invasão da universidade. Isto não se faz sem pagar o preço por isso. Vai pagar o preço. Prender os estudantes da próxima vez, podem inclusive invadir atirando. Não é? Foi assim que se abriu a etapa da explosão do movimento estudantil na fase final da luta contra a ditadura. Estão brincando com o fogo quando estão mexendo com o que existe mais avançado da vanguarda estudantil deste país. Então, de fato, nós temos uma situação, sabe, Genuíno,
anormal. Isto é anormal. É uma catástrofe. Isto é uma anomalia. Valério, Isto veja não é bem. razoável. Para que a ditadura invadisse as universidades, foi preciso o ato institucional número 5. Porque até então, as universidades eram sagradas. Intocáveis. Mesmo com o golpe de 64. Intocáveis. Foi preciso o AI-5 Para invadir. para invadir E o CRUSP, veja- Maria Antônia, E veja, cidade universitária. golpe em 1964, aí 5 em 1978, ou seja, foram 14 anos construindo a possibilidade. Não, 68, desculpa. 68. Foram 4 anos construindo a possibilidade de entrar numa universidade. A primeira vez que entraram foi no CRUSP, para ocupar o CRUSP depois do Congresso de Biúna. Uhum. Então eu acho que é grave o que aconteceu, porque na hora que o educador se coloca na frente dos estudantes, que é o educando, com a violência, quebrou a educação. Acabou. E o Tarcísio está botando essa linha de gestão Acabou. para as 3 universidades, porque houve a repressão na Unesp, em Araraquara e aqui, em São Paulo, a da USP e as 3 universidades que estão em greve. Então eu acho que é uma situação extremamente delicada. Agora, essa política da chacina, ela tem um lado perverso das comunidades da periferia, galera. Olha a Baixada Santista. Olha o que acontece nas comunidades da periferia de São Paulo. Olha o que acontece com o número de violência contra a população jovem e negra. Quer dizer, é a política da chacina. Posso dar os números, Genuíno? Pois não? Olha aqui, ó. Em maio de 2006, e aí eu acho importante a gente fazer esse registro aqui, né? Nós estamos, nesta semana, relembrando os crimes do maio de 2006, quando mais de 500 pessoas foram assassinadas por grupos de extermínio em São Paulo. Para a história oficial, está grupos de extermínio. Aqui eu vou dizer o que se diz em cada viela, em cada rua da periferia de São Paulo. Policiais militares foram às ruas assassinar a população periférica do estado de São Paulo em resposta aos ataques do PCC que vitimaram policiais militares dias antes, semanas antes. Então, É a operação da vingança da polícia armada. E não funciona, né? Não, porque Não. aumentou. Olha o PC, olha aqui, como é que... Olha o que era o PCC há olha 20 o anos? 111, olha o O que 111. era o Comando Vermelho há 20 Claro. anos? uhum. A Exato. matança não funciona. Não funciona. O Só domínio aumenta a violência. Só aumenta a violência. É. Ou seja, matam os garotos desesperados na periferia, que são os aviões da venda da droga, que é um comércio quase semi-legalizado, vamos dizer as coisas como são, porque só existe esta realidade absurda porque há um consumo de drogas. Uhum. Por quem pode pagar. Por quem pode pagar, E mas eles são assalariados dos cabeças, que eles se recusam. E vocês viram isso no projeto de lei relatado pelo DERIT sobre facção criminosa. Eles resistem em não pegar o andar de cima da lavagem de dinheiro, do E aí, tráfico de drogas. Isso a gente vai falar daqui a pouco, porque o Mas governo hoje além lançou um disso, programa. há um tema mais de fundo, que é a satanização da dor humana. São milhões de brasileiros que estão num grau de infelicidade que significa que a sua saúde mental está comprometida. Milhões de pessoas estão consumindo drogas porque estão procurando alívios químicos para um sofrimento mental insustentável. E, portanto, isto é um tema de saúde pública. Se a pessoa tem diarreia, toma remédio. Se a pessoa tem dor de cabeça, toma remédio. E as doenças do coração, da alma, as doenças mentais. Por que este tema tabu continua proibido no Brasil? É um tema de saúde pública. Claro. A solução não é dar tiro nos garotos que estão vendendo droga. Olha a situação da chacina no Morro do Alemão e no Morro da Penha, no Rio de Janeiro. Mais de 100 pessoas mortas Num dia. num dia, numa única operação. Num dia. Num dia. E Quantos líderes do Comando Vermelho? Nenhum. Nenhum. Zero. Zero. Aliás, o principal deles foragido. E aí, Genuíno, trazendo, então, ó, falando dos crimes de maio de 2006. Se voltarmos 14 anos para 1992, dia 2 de outubro, 111 homens assassinados pela polícia militar dentro do complexo do Carandiru. foi a causa do surgimento do PCC. Um ano depois, carcerárias. um ano depois, surge o PCC em São Paulo para discutir as questões, os direitos humanos dentro do sistema penitenciário. Tá? E aí, eu pergunto a vocês dois. Ou seja, o Marcola surge construindo o PCC porque o governo do estado de São Paulo
praticou um crime ao vivo e a cores, quase televisionado pelo cerco que foi feita a penitenciária do Carandiru, e depois lavou as mãos, e passamos décadas até que se fizesse uma justiça mais elementar. Por quê? Porque a polícia não pode agir que nem os bandidos. E aí eu tenho uma questão, eu convidei inclusive aqui, Arcari, o tenente-coronel Adilson Paes, trabalhou por 30 anos na Polícia Militar, hoje ele está na reserva da Polícia Militar e se dedica a estudar justamente o comportamento dos policiais militares na rua. Eu indaguei o coronel sobre o que oferece a esse policial tanto poder na rua para que chacinas e chacinas continuem acontecendo. Vamos escutar o que nos disse o coronel. Estou aqui com Adilson Paes, tenente-coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que hoje, após 30 anos servindo a corporação, estuda o comportamento dos policiais militares nas ruas, a ideologia da Polícia Militar. Adilson, obrigado por aceitar nosso convite e participar aqui do 3x4, viu? Sou eu que fico grato por poder participar com você. Legal. Adilson, minha pergunta, sendo bem direto contigo, para a gente repercutir o assunto que está sendo debatido no estúdio, é justamente sobre a letalidade policial. Nós vimos durante o governo Tarcísio que essa letalidade ela explodiu. Houve um aumento considerável e importante da letalidade policial. Queria entender, alguns especialistas apontam a presença do Derrite, um policial militar da Rota, no comando da Secretaria de Segurança Pública, como um motor propulsor da violência policial. Queria saber se você concorda, qual é a tua análise sobre esse aumento? Eu concordo, mas na seguinte perspectiva. O Derrite não estaria lá se não houvesse o bolsonarismo presente no nosso Estado. Então, o Derrite está lá e contribui para o aumento da letalidade policial, porque essa é a política de segurança pública bolsonarista. Eles apostam na letalidade e no autoritarismo. Então, é uma consequência lógica de uma aposta que o eleitor do Estado de São Paulo fez, na minha opinião equivocada, de instalar o bolsonarismo no nosso Estado. Tá certo. Nós debatemos aqui no estúdio, falamos sobre um índice preocupante, que são 86% dos mortos pela Polícia Militar em serviço são jovens negros. Por que em 2026 a gente ainda não conseguiu reduzir esse número, Adilson? Racismo. A nossa sociedade foi forjada dentro das premissas de um racismo, por isso que a gente chama de racismo estrutural. Então, essa parcela da população sempre foi vista como pessoas desviantes, marginais, criminosas e, portanto, alvo do aparato repressivo do Estado. Como o aparato repressivo do Estado está atuando de uma forma mais letal, é consequência lógica que essa parcela da população, pretos e pobres, sejam a maioria dos alvos, que constituem a maioria dos alvos mortos. Maravilha. Adilson, muito obrigado por participar aqui conosco, viu? Genuíno, apesar desses números atrozes, das chacinas, da letalidade policial, número de feminicídio, o que nós vemos em São Paulo há décadas, posso dizer pelo menos 4, é a eleição e reeleição do mesmo tipo de político e do mesmo discurso de combate à violência urbana que, veja, prosperou na gestão deles mesmos, né? Então, Tarcísio agora está criticando o PCC e a insegurança em São Paulo e a segurança pública, mas ele é o governador dos últimos 3 anos. Por que o eleitor paulista insiste nesse perfil? Em primeiro lugar, porque há uma dominação política no estado de São Paulo, aonde a burguesia estabelece nesse estado, a partir da visão quatrocentona e da legitimação da violência e da repressão, um modus operandi de tratar a segurança pública como bandeira política no processo eleitoral e transforma a população de vítima da bandidagem, do crime organizado, do tráfico de droga e vítima do Estado. E é interessante observar que todas as vezes que discutiu a democratização de uma política de segurança pública que separe força de violência, que separe antecipação, que seja inteligente, que seja desmilitarizada, e é o que eu defendi quando fui candidato a governador,
Você estabelecer freios para a rota em relação à formação, em relação a controle, em relação ao alvo, em relação à competência, você relacionar a segurança pública com as políticas sociais de educação, de saúde, de entretenimento, de esporte, lazer, impedir que o PCC ocupe áreas da periferia da Grande São Paulo, isso envolve uma política de Estado. E a classe dominante de São Paulo quer crescer, eliminando direitos, não investindo na política de cidadania com os direitos sociais, e você tem um Estado dos mais modernos do país do ponto de vista capitalista, um Estado azeitado para garantir a acumulação de lucro, é só ver o que representa a Faria Lima e o agronegócio, e você tem as periferias vivendo uma situação de controle pelo crime ou pelas PM, porque é uma relação combinada. Ou é a PM ou é o crime organizado. E eles se autoalimentam, porque nunca se enfrentou essa lavagem de dinheiro que é o andar de cima. Porque o crime lá do baixo, do baixo escalão, ele alimenta o crime alto da lavagem de dinheiro. Então isso sempre acontece. E a repressão aqui em São Paulo sempre foi legitimada. Por exemplo, a primeira greve geral aqui em 17, a liderança foi assassinada. As manifestações que ocorreram quando a questão social era a questão de polícia. Muita repressão, muita violência. Então, eu acho que nós temos uma tradição. São Paulo reproduz a tradição autoritária do Estado brasileiro de repressão, de violência com mistura de enganação da população. Eu vou dar um recadinho aqui e volto com o Arcari, antes da gente continuar com a análise sobre segurança pública em São Paulo. O Brasil de Fato, em parceria com a Ponte Jornalismo, lança hoje o podcast Crimes de Maio, o massacre que o Brasil ignora, uma produção que marca os 20 anos dos crimes de maio de 2006, o maior massacre cometido pelo Estado brasileiro no século XXI. A série é dividida em 5 episódios. A produção investiga os antecedentes dos crimes de maio e mostra como a violência, a impunidade e a lógica de extermínio seguem presentes 2 décadas depois. Os episódios serão publicados semanalmente, sempre às terças-feiras, nas principais plataformas de áudio, o Spotify, o Deezer, Amazon Music e YouTube. Bom, e para continuar apoiando o jornalismo feito pelo Brasil de Fato, produtos como esse que você viu agora, contribua com a campanha do Brasil de Fato, apoia-se, apoia.se/Brasil de Fato. Doe e você pode ter acesso a brindes do Brasil de Fato. Você também pode fazer a sua doação através do Pix doe@brasildefato.com.br. Sua contribuição é muito importante para nós, é um ato político a sua contribuição. Estamos de volta, portanto, com Valério Arcari e José Genuíno. Arcari, veja só, nós estamos discutindo aqui já há meia hora esse modelo de segurança pública desenvolvido pelo Tarcísio de Freitas. E aí, o Tarcísio de Freitas... Modelo falido. Exato. O Tarcísio de Freitas, ele traz... tem um engenheiro desse modelo que é Guilherme Derrite. E neste momento, Tarcísio de Freitas anuncia Guilherme Derrite como pré-candidato ao Senado. E é considerado em São Paulo o principal nome da extrema-direita. Discute-se o segundo. Claro. Ficou entre Ricardo Salles, o Coronel Melo Araújo, e acabou-se optando pelo André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que provocou um racha enorme na direita, porque depois ele é considerado de centrão pela extrema-direita. Mas eu queria focar aqui no Derrite. O que, para você, vem de recado do Palácio dos Bandeirantes quando Guilherme Derrite é anunciado pré-candidato ao Senado? Eu acho que é uma mensagem clara de uma aliança umbilical do Tarcísio de Freitas com a candidatura do Flávio Bolsonaro e um projeto de Brasil que se expressa através da extrema-direita. Veja, a explosão nas redes sociais dos últimos dias é uma operação de fake news que tenta politizar a decisão da Anvisa em relação ao detergente que foi, enfim, transformado numa bandeira política. E nós estamos vendo uma insanidade, é uma loucura,
é demencial. Nós estamos vendo vídeos de uns infelizes bebendo detergente, tomando banho de detergente. Ou seja, nós estamos num mundo alucinado em que as operações de propaganda da extrema-direita, Igor, elas realmente têm a dimensão de uma lavagem cerebral que é assustadora. Isto é só o início, nós só estamos vendo o início do que vem por aí. Imagine a inteligência artificial operando durante a campanha eleitoral. Então, Derrite é o braço armado de um projeto de nação que considera que o problema no Brasil é que tem desordem. Por quê? Porque tem desordem, porque tem direitos demais. E diante de direitos demais, o que a extrema-direita propõe é um choque de capitalismo selvagem que não é possível sem sacrificar as liberdades democráticas que nós conquistamos neste intervalo que nos separa do fim da ditadura. Eles estão dizendo que o salário mínimo não pode mais ser o piso da remuneração da Previdência Social. Então, nós temos 30 milhões de brasileiros que recebem benefícios de aposentadorias ou de pensões, e o piso dessa remuneração é o salário mínimo. Eles estão dizendo os pisos constitucionais estabelecidos como invioláveis de investimento do Estado na educação e na saúde, que é uma garantia mínima de que se algum insano chegar ao poder, não vai poder destruir as conquistas mais elementares, que é o investimento em educação para proteger a juventude, no investimento na Previdência Social, para proteger os idosos. Eles querem subverter tudo isso. Basta de salário mínimo com reposição da inflação acumulada, basta de transferências para a educação pública e para o SUS, mas tudo isso não é possível nesta sociedade tão desigual. Preservando o direito de sindicatos, de movimentos de direitos humanos, de movimentos pela reforma urbana ou de reforma agrária. Não é possível sem a existência de uma esquerda organizada. Então, o que representa o Derrite? A pretexto de combate à desordem, que só aumenta com a violência policial, porque é evidente a simbiose do crime organizado com setores da polícia, a simbiose do crime organizado com setores do capital financeiro. Nós estamos todos aqui aguardando com alguma ansiedade uma delação premiada do Vorcaro. Por quê? Porque o Banco Master era um grande operador do entesouramento do crime organizado no Brasil. E nós precisamos saber, além do Ciro Nogueira... a chave do cofre também, quem né? ajudou a campanha de Tarcísio? Quem ajudou a campanha de Bolsonaro? Exatamente. Então aqui há um mistério que precisa ser resolvido, Lógico. porque o povo brasileiro e o povo paulista têm o direito de saber que relações Tarcísio e Derrite tinham com o Ciro Nogueira, com o Partido Progressista, e as relações dos fundos das fintechs que estavam sobre o guarda-chuva do Banco Master do Vorcaro. Tudo isso tem que ser resolvido rapidamente. Claro. Agora, numa frase, o que representa Derrite? Licença para matar. Ele é a expressão clara da rota na rua, é o herdeiro do malufismo, é herdeiro do período da ditadura. Nós estamos falando, portanto, da impunidade de uma polícia que, a pretexto de manter a ordem, aumenta a desordem. Perfeito. Eu fiz a mesma pergunta para a deputada Paula Nunes, que diariamente debate na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, as ações de Derrite. Agora, Paula, para a gente encerrar aqui, apesar dos índices de segurança pública
que entidades de direitos humanos, que núcleos de estudos de pesquisadores na academia dedicados a estudo, dedicados a pesquisar os dados da violência no Estado, indicarem um recrudescimento da violência, não só policial, mas também a violência urbana, cotidiana na vida do paulista, a aposta da direita em São Paulo é justamente na candidatura do Derrite para o Senado. Que recado, na sua opinião, o Tarcísio e a extrema-direita paulista enviam quando escolhem o Derrite para ser o principal nome para o Senado? Eles dizem que eles precisam de um nome fisiológico da direita. Eles precisam de um nome para a disputa do Senado que opere de forma biliar, que não pense com a cabeça, que pense que opere com o fígado. O Derrite é essa figura. O Derrite é a figura que, infelizmente, enche a boca para se vangloriar dos altos índices de letalidade policial e do recrudescimento da violência no estado de São Paulo. Que enche a boca para dizer que vale a pena ter uma polícia que mata muito, que morre muito e que provocou uma sensação de insegurança permanente no povo do estado de São Paulo. A direita precisa dessa figura. A outra figura da direita é o André do Prado, pré-candidato André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que aparentemente terá Eduardo Bolsonaro como seu primeiro suplente. Mas o André é um outro tipo de figura da direita, opera em outra lógica. A extrema-direita precisa de uma figura como o Derrite, e para isso ele dá um recado. Dá um recado de que a nossa vida vale menos, dá um recado de que essa sensação de insegurança, que é muito sentida pelo paulista, é uma sensação que vai ser levada em larga escala e que é o projeto deles, não só para a segurança pública, mas é o projeto deles de país. E eu acho que a gente precisa ficar muito atento com isso, Igor, e também fortalecer cada vez mais o nosso projeto de segurança. Se a direita dá esse recado e dá esse recado na projeção ao Senado, nós também precisamos dar esse recado no campo progressista. Nós precisamos dar o recado do que é o nosso projeto de segurança pública na pré-campanha do Haddad e dos nossos pré-candidatos ao Senado. Isso é muito importante, o Senado Federal não é um detalhe, o Senado é um lugar que a extrema-direita quer ocupar com muita força, quer ter maioria, e ao ter maioria pode fazer coisas horríveis no nosso país, como, por exemplo, impeachment ministros do STF. Então, eles dão um recado deles, nós precisamos também dar o nosso, de qual é o nosso projeto de segurança pública. Legal, Paula, muito obrigado. Sempre muito bom te receber aqui no 3x4, viu? Eu que agradeço, obrigada, gente. Um abraço a todos os ouvintes. Legal, a Paula falou do projeto de segurança pública que a esquerda tem, e hoje o governo federal anunciou um plano para avançar no combate ao crime organizado, né? Eu vou fazer um resumo bem rápido, o anúncio foi feito um pouco antes do programa, prevê um investimento de 11 bilhões, viu, Arcari Genuíno? Desses, aí, aqui fica um pouco ressentido de largada, 10 bilhões desses 11 para que estados e municípios invistam em tecnologia, infraestrutura, armamento e policiamento. Os 4 eixos principais do programa são a asfixia financeira das facções, com foco em investigação na lavagem de dinheiro e recuperação de ativos das facções, segurança dentro do sistema prisional, transformando em presídios de segurança máxima 138 unidades prisionais do país, investigação de homicídio, verba para qualificar perícias e IMLs, combate ao tráfico de arma. O governo propõe a criação da Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, a RENARME, e também o governo se compromete com os estados no fornecimento de equipamento de extração de dados de celular, câmeras corporais para as polícias e um sistema de vídeo monitoramento e soluções de inteligência para funcionar dentro dos presídios. Tá? Queria saber o que vocês acham do governo federal pré-eleição. Já há uma tradição da direita de introduzir esse tema de forma muito violenta no debate eleitoral. Então o governo antecipa, anuncia esse plano. Eu queria escutar vocês sobre isso. Olha, eu acho que o governo devia ter tomado essas decisões em janeiro de 2023. Ter criado o Ministério da Segurança Pública, ter estabelecido prioridades em relação aos presídios de segurança máxima, a lavagem de dinheiro, que a Operação Carbono Oculto revelou, como o andar de cima está vinculado com o PCC, com o crime organizado, e essa asfixia é muito importante. Além disso, o tráfico de drogas e o tráfico de arma.
Agora, é necessário a viabilização do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Você só viabiliza ele se tiver uma ação vertical dirigida por uma autoridade civil à frente do Ministério da Segurança Pública, fazer operações conjuntas. Polícia Estadual, Polícia Municipal. E nós temos que evoluir para mudar o sistema de educação das polícias militares e da Polícia Civil. A cabeça dos policiais é defender patrimônio, é defender a ordem e é ser força auxiliar do Exército. Isso tem que acabar. Nós temos que criar uma segurança pública que seja baseada na força e na inteligência, e não na violência. E, por último, eu acho que o governo devia avançar para uma questão fundamental, que é a autonomia da polícia científica, a autonomia das perícias e a autonomia das ouvidorias, porque você é uma maneira de você criar um controle democrático da atividade das polícias. Eu cito o exemplo aqui em São Paulo, o Claudinho, que era o ouvidor da polícia, deu um papel muito importante em apurar certas denúncias. E as câmeras de farda. Aliás, é bom deixar claro, o Tarcísio de Freitas resistiu durante meses a não instalar as câmeras da farda. Foi preciso uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu defendo que a segurança pública ela seja uma política dirigida por uma autoridade civil, porque nós não podemos ficar na defensiva, nem podemos ficar só denunciando a chacina da direita, porque a política de segurança da direita é a chacina. Nós também não podemos achar, e é um assunto delicado, com o capitalismo e as suas mazelas e as suas consequências, produz essa insegurança geral. Nós temos que, para lutar contra o capitalismo, tem que ter uma política de segurança pública eficaz, democrática, que, em vez de priorizar o patrimônio, que é o que está na Constituição, no artigo 144, prioriza a defesa da vida, dos direitos e da cidadania. Eu acho que esse debate está começando com esse plano anunciado hoje pelo governo Lula. Aproveitar e mandar um abraço aqui para Zélia Prado, Tarcínico, ela fez um trocadilho aqui com Tarcísio e Cínico. Governador manipulador assassino de São Paulo, revive um ciclo da repressão da ditadura militar. A Mamcarve, não sei se pronunciei corretamente, disse que o Tarcísio é um carioca acabando com São Paulo. Mandar um abraço aqui para a audiência, quem está na audiência conosco. Arcari, importante dizer aqui, o Genuíno citou o comando da Secretaria de Segurança Pública. Tarcísio tirou Derrite para disputar o Senado, assumiu o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ou seja, mas de qualquer forma é um civil, mas mantendo a cabeça da guerra. Exato. Segurança é guerra dessa cabeça. Exato. Por favor, Arcari, suas considerações sobre o plano anunciado pelo governo brasileiro hoje. Na sua opinião, assim como o Genuíno, chega tarde? Chega tarde e é uma ilusão de ótica que tem um apelo emergencial, porque uma parcela do nosso povo está desesperada diante da violência que nos cerca, o roubo dos celulares, os roubos dos carros. É uma ilusão de ótica imaginar que a resposta do Estado pode ser a brutalidade de 100 anos atrás, bandido bom e bandido morto. Vejam, este modelo da segurança pública foi elevado à máxima potência em El Salvador. Em El Salvador se instalou um regime ditatorial que mantém encarcerada mais de 5% da população. Nós já estamos no Brasil chegando muito próximos a 1 milhão de pessoas encarceradas. Isto não é sustentável, não é este o modelo. Ou seja, nós vamos ter que amadurecer, é preciso educar a sociedade numa conversa tranquila, serena, equilibrada, com argumentos, para desmontar a manipulação emocional que é feita pela extrema-direita, dizendo que, fundamentalmente, a esquerda é cúmplice
dos bandidos e que eles são o braço justiceiro que vai garantir ordem e segurança. As pessoas querem segurança, Igor. Então, o governo, acho que faz bem quando anuncia medidas de emergência, chegam atrasadas, como você já comentou, Igor, e Genuíno frisou com toda razão, mas elas apontam na direção de desmontar o comando das grandes quadrilhas de dentro da ordem do sistema penitenciário, mas elas têm que passar fundamentalmente pelo reforço da investigação inteligente, ou seja, o segredo para quebrar as pernas do crime organizado é seguir o dinheiro, follow the money. Este é o segredo, ou seja, nós estamos falando de organizações capitalistas. O crime organizado são empresas capitalistas. A Operação Carbono Oculto sinaliza isso. Sinaliza, ela avançou nessa direção, ou seja, empresas capitalistas que têm monopólio de algumas mercadorias que são ilegais e, por isso, oferem lucros gigantescos, estratosféricos. Quebrar as pernas do crime organizado é seguir o dinheiro, por um lado. Por outro lado, nós, como no Uruguai, vamos ter que discutir de maneira adulta, madura, tranquila, que há uma epidemia de doença mental na sociedade contemporânea e que são milhões de jovens que procuram alívios químicos diante do crescimento de ansiedades que são o produto da insegurança econômica e social, ou seja, os jovens, mesmo com escolaridade muito maior que os seus pais, mesmo tendo lutado para aproveitar a escola, para ficar mais tempo, de procurar um diploma, não vão conseguir sequer manter o nível de vida que os seus pais lhes ofereceram, embora os seus pais tenham estudado muito menos, tenham desenvolvido habilidades técnicas e culturais inferiores da nova geração. Isto produz uma inquietação, uma ansiedade, uma insegurança imensa e uma parte da juventude, diante desse contexto, procura paraísos artificiais e a solução é na farmácia, não é na ilegalização indiscriminada de todas as drogas, que ademais é hipócrita e cínica, porque o álcool está legalizado e a maconha está proibida. É insano isto no século XXI. Nós não podemos ser o último país da América Latina a iniciar um debate adulto. Evidentemente, isso envolve um processo educativo. Uma questão de saúde pública, né? Como uma questão de saúde pública. E queria aqui, é importante dizermos que aflige a crise do capitalismo, todas as mazelas impostas à classe trabalhadora e que estão por vir. Aflige também, temos que falar sobre isso, os policiais militares, o número de suicídios entre policiais militares, José Genuíno, em 2023 foram 110 policiais militares que se suicidaram. Em 2024... esse número cai minimamente para 106. Em 2025, salta para 118 policiais militares que tem que todo dia aguentar a pressão da estrutura da segurança pública em São Paulo. Tem que encerrar, Genuíno. Então, por favor. A política da morte se reproduz dentro das corporações com a política da morte contra eles próprios, que executa a política da morte contra a população. Exato. São vasos comunicantes que vai ficando tudo isso. Maluco. Gente, tudo muito maluco. Obrigado. Deixamos de falar de assuntos porque é palpitante, os temas exigem que aprofundemos as análises aqui, mas haverá outra oportunidade, o ano eleitoral é longo e segurança pública certamente é um tema que pautará o debate aqui no Brasil de Fato. Arcari, boa volta ao Brasil, boa volta ao 3x4, obrigado. Aquele abraço. Está em casa. Genuíno, um muito abraço. Obrigado, estou à disposição. Fica por aqui, então, essa edição do 3x4, temporada Eleições. O 3x4 ele é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmácio. A trilha sonora original de Alejandra Luciani. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Marina Ortega. A identidade visual de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e do Lucas Stanislau. A direção executiva da Nina Fidelis. Até semana que vem.